Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Aqui é seu amigo em Cristo, Vanderlei, com mais uma vez estamos aqui. E para você que é aqui de Presidente Epitácio, região, que deseja participar conosco presencialmente, nós temos escola em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146. E na congregação também nós temos na rua Antônio Venâncio Lopes 2034, aonde estamos ali. As portas estão sempre abertas para você aprender a palavra do Senhor juntamente com a tua família. E, queridos, eu sempre digo que o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, ele sempre dizia que a escola bíblica dominical é o povo do Senhor reunidos na casa do Senhor, no dia do Senhor, que é o domingo, para aprendermos a palavra do Senhor. Essas aulas virtuais não substituem a aula presencial. Aqui é apenas um aperitivo, um preparo para você, professor ou professora, termos melhor entendimento dentro da sua sala de aula. Queridos, nós estivemos a lição passada, que foi a lição de número 8, que falou sobre o título Confessando e Abandonando o Pecado. E falamos sobre esses dois viés. A pessoa que vai confessar o pecado, ele precisa já ir arrependido. Existem alguns processos até a confissão. Reconhecer que errou, que pecou e já ir arrependido. E confessar o seu pecado a Deus. Haja vista, queridos, nós temos que primeiramente confessar o nosso pecado a Deus. Porque nós pecamos de 3 formas, pelo menos. Nós pecamos primeiro em palavra, em segundo em pensamento e terceiro em ações, que é a prática. Eu devo confessar para o meu pastor? Há casos e há casos. Por exemplo, se for um pecado em pensamento, logicamente, você tem que pedir perdão a Deus, já arrependido também dos seus pecados, porque nós pecamos também em pensamento e até mais do que na prática. Eu ofendi o meu irmão ou a minha irmã. O que a Bíblia ensina, queridos, você fazer? Não precisa você chegar ao teu pastor, chega no teu irmão ou na tua irmã, peça perdão ou vice-versa. Resolve a questão entre vocês. Logicamente, existem alguns pecados que se tornam escândalo publicamente, como adultério, de repente a pessoa engravida, a pessoa extraconjugal que ela tem. Então vai ter outras consequências que precisam ser tratadas. Primeiramente, você tem que pedir perdão a Deus e confessar, chegar no teu pastor e confessar, e ele vai, se ele é um homem de Deus, nós temos um homem de Deus, um servo do Senhor, que é o nosso pastor aqui do campo, chega até ele, conversa, explica a situação, e aí precisa ter um processo da disciplina, então, e aí fica tudo resolvido, ele vai chorar com você, dependendo, ele vai passar para a igreja, e a igreja precisa sofrer junto. Mas já vista, nem sempre isso acontece, muitos não sentem a dor da outra pessoa, e nós temos que usar de misericórdia, porque amanhã pode ser nós, e temos que usar de misericórdia. Então há casos e há casos, queridos. Existem alguns graus de gravidade também da questão de consequências. E diz que Deus perdoa os pecados, mas as consequências elas vão vir naturalmente, queridos. É a lei da semeadura. Falamos na lição passada sobre as consequências de Adão e Eva, sobre as consequências na família de Davi. Todos nós pecamos, queridos. O pecado deve ser um acidente de percurso, não algo projetado, planejado. Porque eu falei sobre confessar e também abandonar, porque não basta apenas confessar. Confessar é indispensável, mas não é ainda o suficiente, porque eu devo confessar e abandonar os meus pecados. E se eu disser que não tenho pecado,
eu já estou enganando a mim mesmo, mentindo diante de Deus. Só de eu falar que não tem, eu já estou pecando. E é o que a Bíblia diz. Se você disser que não tem pecado, você é um mentiroso. Então, precisamos entender isso. E nós entendemos na lição passada que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Essa palavra nunca, existe um grau de gravidade aqui. Não existe aquele negócio, eu vou dar um jeitinho, eu resolvo entrar na minha casa mesmo, não preciso procurar o homem. Cuidado, que isso pode afetar na sua salvação. Pode afetar. Tem pessoas que às vezes é simples isso aqui. Chega assim, seja sincero, chega e confessa. É melhor que ficar lá escondido pelos bancos. Às vezes aquele igreja uma vez por semana vai perder a graça, vai perder a alegria, porque o pecado não confessado faz você perder a alegria. O salmista estava assim. A pessoa vai ficar lá pelos cantos, vai se afastando, vai ficando escondido. As pessoas vão notar ali que ele não está bem, né? E que algo não está legal. E ele vai ficar com vergonha ainda, porque as pessoas vão perguntar porque ele não vai na igreja. E aqueles disfarces. Aí é melhor chegar e confessar. Ser sincero diante de Deus e diante das pessoas. Então, nós aprendemos nessa lição passada a importância da confissão e também do abandono, né? É o confessar e deixar. Porque aí nunca prosperará. Quando falamos prosperidade aqui, que não é apenas, é preciso você e eu entender, eu já expliquei também no vídeo passado, prosperidade não é dinheiro, querido. Prosperidade é ausência de nada, significa ausência de nada. É a pessoa ser bem-sucedido. Mesmo em outras circunstâncias, está passando uma prova, uma luta, você sabe que Deus vai te dar vitória, você sabe disso. Quem é crente fiel sabe que ele vai receber a vitória do Senhor, passando a luta, a provação. Filipenses, Paulo diz, posso todas as coisas que ele me fortalece, mas o versículo antes ele aprendeu a contentar com o que ele tem. Prosperidade, se fosse dinheiro, queridos, muitas pessoas ricam aqui, tem muitas pessoas que é ricam, e você olha a vida dela, ela vive uma vida de adultério, uma vida pecaminosa. E aí? Então, prosperidade aqui não é dinheiro, é no sentido espiritual. Nunca vai prosperar aqui, espiritualmente, não vai ter a alegria da salvação, vai perder a graça. E precisa tomar-se cuidado, que as consequências vão vir, e pode trazer um bolo também. A mentira, um pecado não confessado traz a mentira, a trapaça, a desconfiança, atingindo não apenas a pessoa que peca, mas se ele tem família, vai afetar ali na família também. Então é preciso tomar cuidado. Quer dizer, a Bíblia mostrou o caso de Davi e pode mostrar o exemplo de outras pessoas também. Aqui o comentarista pegou um exemplo somente da Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro imparcial, ela não esconde os erros de ninguém e nem as virtudes também. Se tiver que falar, fala. A Bíblia falou dos pecados de Moisés, falou dos defeitos de Moisés, mas falou das suas virtudes também. Falou que Abraão é um homem de fé, mas mostrou as suas mentiras, não esconde. Então foi isso que nós aprendemos, porque o pecado não confessado, ele pode afetar sim nos bens materiais. Foi o que o Senhor disse para o salmista Davi, né? Poderia ter dado muito mais, o reino e outras coisas. Mas ele perde, naquele momento ele perdeu aquilo ali. Então, nós vamos ir lá em 2 Samuel 12:8. Olha o que o Senhor vai dizer para o salmista Davi, devido à gravidade, né, do seu pecado. Veja o que ele vai dizer, 12, versículo 8. Olha só. Deite a casa, Natã dizendo a Davi, usando Davi, deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel, de Judá, e se isso for pouco, olha só, e se isso for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Então, pode afetar também nos bens materiais. Eu não posso olhar também para uma pessoa pobre, que não tem bens materiais, que não tem muitos recursos, e dizer que ele está pagando um preço, está em pecado, está em maldição. Não é assim isso. Vamos olhar o exemplo de Jó. E também não posso olhar para uma pessoa rica, é os dois extremos que tem que tomar cuidado. Também não podemos olhar para uma pessoa rica e dizer que ele tem riqueza porque ele está top com Deus. Não, tem uma vida íntegra. Não, isso não justifica. Nem riqueza e nem pobreza. Nada justifica. Uma pessoa está em comunhão com os... Mas o pecado precisa ser confessado e abandonado. Senão,
ele vai trazer, quer dizer, algumas consequências muito drásticas. É o que nós aprendemos na lição passada. E a lição 9, que é do dia 2 de junho de 2024, nós temos o título Resistindo à Tentação no Caminho. Queridos, nós estamos em uma caminhada. Nós estamos como um peregrino. A nossa caminhada, assim como a nação de Israel que saiu do Egito, encaminhada para Canaã, foi ali 38 anos caminhada, 40 anos um total ali, porque ficou alguns atrasos da viagem, 40 anos quase naquele deserto ali, que só de caminhada. A maioria daquela primeira geração não entrou. Só entrou Josué e Caleb, porque foram fiel e perseveraram em seguir o Senhor. O Senhor matou uma geração inteira no deserto, porque não creu, porque juntamente com isso, a incredulidade, a murmuração não leva a pessoa a crer, né? Está associada a pessoa não crer, quem murmura não crê. Então, nós vemos que eles pereceram, mas nesse caminho que vamos, nós saindo do Egito desse mundo para Canaã Celestial, Jerusalém Celestial, nós estamos nessa caminhada. E nessa caminhada nós precisamos o quê? Resistir à tentação, porque a tentação, ela vem. Eu queria ler somente aqui o nosso textual e também a verdade prática que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Algumas versões falam: o espírito é forte, mas a carne, ela é fraca. Mateus 26, 41. A verdade prática diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Então, nós vamos aprender que resistir à tentação, ou seja, triunfar sobre a tentação, vai ter o antídoto, o remédio certo para como você e eu, nós triunfarmos sobre a tentação. Eu já disse em alguns vídeos que Jesus ele foi tentado em tudo. Lá, o escritor de Hebreus 4,15, ele diz, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. E, queridos, resistir significa o quê? Se você for olhar no dicionário, resistir significa conservar firme, não sucumbir, não ceder à tentação. Então não é pecado, a tentação em si mesmo, queridos, ela não é pecado. Se fosse assim, Jesus pecou, porque ele foi tentado. Então a tentação em si mesmo, ela não é pecado, mas o pecado, o que é o pecado? É quando eu cedo, é quando eu abro uma brecha, é quando eu dou vazão, é quando eu alimento esta tentação. Porque nós sabemos, queridos, que a tentação, ela vem sobre todos nós, sobre todos os seres humanos. Nós não somos robô. Se a tentação veio sobre Jesus, sendo de duas naturezas, divina e humana, também, por que não vai vir sobre a minha sua vida? Então vamos entender como vencer isso. O nosso tópico 1 fala sobre a tentação e a sua esfera humana. Primeiro, o conceito bíblico de tentação. Primeiro, conceituar essa palavra tentação. Que a primeira é a palavra hebraica, é massá, que significa teste ou provação. Nós vemos em Deuteronômio 4:34, 9:22, Salmo 95:8. E a segunda, e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peirasmos, que significa teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo peirazo, que significa teste, submeter-se ou colocar-se à prova, que ocorre 36 vezes no Novo Testamento. Então nós vamos entender, queridos, o que é essa palavra aqui, tentação. Tem a ideia, então, de um teste ou provação, ou submeter-se a alguém à prova, ou alguém ser submetido a uma prova. Então nós vamos olhar para esses dois lados aqui, queridos. Vamos olhar desses dois viés aqui, que é a tentação e a provação. E, queridos, o ponto 2 vai dizer, que duas vias da tentação. Primeiramente, ela vem da onde? A tentação, ela vem primeiro, ela vem do diabo, querido.
Isso nós vemos lá em Gênesis capítulo 3. E também de dentro do ser humano, como está lá em Tiago 1, 14 e 15. Então, ela vem do diabo, é algo externo, e também vem de dentro do ser humano, que é a carne, através do desejo, das paixões carnais, da sedução. Veja, quando a pessoa é atraído, queridos, quando o pescador ele vai lá no rio pegar o peixe, ele joga a isca. E a primeira ideia que nós temos é de que o peixe ele morre pela boca. Mas, quando nós vamos analisar isso, ele é seduzido quando ele olha, ele alimenta ali o desejo através do olhar, né? Existe até aquele ditado, né, que diz o que não é visto, né, não é desejado. Se você alimentar aquilo que você está vendo, isso e colocar no desejo do seu coração, isso pode levar a uma prática. Mas o pescador joga a isca e o peixe ele visualiza e ele é atraído pela sua visão. Ele fica tipo encantado com aquela isca, ele vai, e então ele é pego pela boca. Mas o que levou ele à morte foi porque ele foi atraído, porque os pescadores, a isca atrai, né? Vamos jogar algo aqui para atrair os peixes. Então, foi atraído. Então, se a pessoa alimenta o seu olhar, né? Ele vai alimentar o seu olhar, ele vai colocar um desejo no seu coração. Então, ele vai cair em tentação. Então, ela vem do diabo, mas ela vem também de dentro de nós, de dentro do ser humano. Nós já tivemos uma lição que falou sobre os inimigos externos, que é o diabo, e o inimigo interno, que é a nossa carne. Então, precisamos entender que ela tem origem no diabo, né? O seu objetivo é desviar a rota da nossa missão e o propósito estabelecido por Deus. O propósito do diabo, que ele é desviar a rota do cristão, fazer ele sair do caminho, fazer ele se desviar e matá-lo espiritualmente e ele perder a sua salvação. Porque para o Satanás não tem mais jeito, não tem salvação para ele. Ele quis ser semelhante a Deus, também não teve jeito. Deus criou o homem mais semelhante a Deus. Então ele quer tirar o homem desse foco. Ele quer tirar o homem do alvo. E o alvo nosso é o que? Filipenses 3, o nosso alvo é Cristo. Então, o propósito do diabo é tirar o homem do caminho, né? E aí também nós vemos através dos vícios, né? Quando damos lugar à primazia, quando não damos lugar, né? Ao fruto do Espírito, se deixamos seduzir pela da carne, então somos atraídos. Entregamos-nos à tentação, ao engodo e ao deleite das consciências da carne. Ambas as vidas, a tentação se processa na esfera humana. Então sempre se processa na esfera humana, ou seja, é sempre quando eu dou lugar, é sempre quando eu cedo. Eu não posso, queridos, transferir a culpa para alguém. Por exemplo, se eu ceder à tentação, eu não posso querer se justificar. Por exemplo, culpar os outros ou ignorar os meus caminhos pecaminosos. Eu não posso culpar ninguém. Eu tenho que fazer o que nós aprendemos na lição passada, confessar e abandonar os meus pecados. E aí tem a tentação, um fenômeno humano, né? Porque nós vemos aqui, Tiago diz, ninguém sendo tentado de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Tiago 1, 13. Queridos, a tentação, ela é na esfera humana. A tentação, ela não vem de Deus, queridos. Ela não vem de Deus. Ela é da esfera humana. Ela é algo que está dentro de mim. Ela está dentro de você. Né? Mas só que, muitas vezes, é o Senhor que vai, queridos, permitir que algumas coisas aconteçam para nos submeter a um teste. Deus vai permitir algumas coisas. Né? Agora, é o que vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer para a minha e a sua vida. Deus ele vai dar o frio, queridos, conforme o cobertor.
1 Coríntios 10, 3 diz assim, Paulo, não sobreveio tentação que não fosse humana. Veja que a tentação é trabalho na esfera humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. A tentação vai vir, aquela que Deus vai colocar, o que você pode suportar. Mas por quê? Porque Ele deixou dentro de mim, de você, armas espirituais, que nós vamos falar aqui, para vencermos isso. Ele deixou o jejum, Ele deixou a oração, Ele deixou a palavra. Deus não vai te colocar em um lugar, em uma situação, que Ele sabe que você não vai conseguir sair daquela situação sozinho. Então não adianta eu querer culpar ninguém, ou dizer que não posso, não consigo, ou que foi um ponto de fraqueza, ou não posso. Eu tenho que confessar, entregar e reconhecer o meu erro. E aí, queridos, vem a tentação, um fenômeno humano, mas existe também a chamada provação. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Aí sim, chegou o ponto aonde nós queríamos chegar. A tentação, ela vem do diabo e de dentro do homem. Há uma luta, um conflito entre o espírito e a carne. Agora, a provação, ela vem de Deus. O diabo, ele tenta. Eu até coloquei um título aí. Qual que é, queridos, a diferença entre a tentação e a provação? Anote isso. É que a tentação, ela vem do diabo, que também está dentro de nós. Agora, a provação, ela vem de Deus. Quando o diabo tenta, é para revelar, para expor, envergonhar, humilhar o de pior que há em nós. Agora, Deus, quando nos prova, é para mostrar, revelar o de melhor que há em nós. Olha o que diz lá em Gênesis. Eu prefiro essa versão, né? Algumas versões, principalmente a corrigida, fala tentação. Tentou Deus Abraão, mas a tentação não vem de Deus. Eu prefiro essa versão de Gênesis 22, que vai dizer assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse a Abraão, e respondeu ele, eis-me aqui. Aonde Deus provou a Abraão ali, que entregasse o seu filho em sacrifício em Moriá, que não aconteceu, que Deus apenas estava provando a fé de Abraão, como também, queridos, a nossa fé, ela é provada. Então, a tentação vem do diabo, na esfera humana, de dentro do ser humano. Agora, a provação, ela vem de Deus, para forjar as nossas vidas. Eu vou pegar um versículo aqui, no Salmo 119, só para vocês entenderem, queridos. Quando o cristão, ele sabe que está sendo provado por Deus, ele passa alguns momentos, só que lá na frente, olha só, lá na frente ele vai dizer, foi bom eu passar pela prova, foi bom passar por aquilo ali. Só que a prova, muitas vezes, é o homem que coloca também. Na escola da vida, a escola secular, primeiro você faz a lição, depois a prova. Na escola divina é diferente. Primeiro a prova, depois você aprender a lição. Existe a prova também de obreiros, de diáconos, vamos em um contexto lá em Timóteo, primeiro sendo provado. Mas vamos falar sobre a provação divina. Olha o que o salmista disse no Salmo 119, queridos. E o versículo que nós vamos ler aqui, o Salmo 71, o verso 71, olha só. Foi-me bom ter passado pela aflição, algumas versões falam, foi-me bom ter sido afligido, olha só, para que aprendesse os teus decretos. O que o salmista está dizendo aqui? Que foi bom ele passar uma aflição, uma provação, uma adversidade, porque ele trouxe lições. Aquilo serviu de lição para ele lá na frente. Então a prova é isso, querido. A prova, ela nos ensina. A prova aperfeiçoa o nosso caráter.
A prova, ela nos molda a nossa vida. Já viu como se faz uma prata? Que tem que tirar a sujeira, que tem que tirar as escórias para que ela brilhe. Já viu como que se faz o ouro? Inclusive a Bíblia diz que a nossa fé é provada como ouro no fogo. Quando o ourives, ele olha para aquilo, ele vê os reflexos ali nele, ele vê que está bom. Quando nós estivermos refletindo a imagem e semelhança de Deus, quando algo estiver no ponto, quando nós estiver no jeito, aí Deus vai lá, agora sim, agora eu posso abrir as portas para ele, agora eu posso dar um ministério para ele ou ela, agora eu posso entregar aquela bênção. Por quê? Porque ele foi provado. E sabe onde que a maioria que se perde? É quando está sendo provado. E ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, sempre voltar atrás. Quem reclama sempre volta atrás. Veja, ré do carro, reclamar. Tem que voltar a clamar de novo. Porque você não aprendeu a lição. Então aprenda isso, queridos. Aprenda essa diferença entre tentação e provação. A tentação tem os viés que vêm do diabo e do ser humano de dentro dele. Agora, a provação, ela vem de Deus, ela permite de Deus. Mas eu já disse que em alguns contextos o homem é um obreiro, é provado por um pastor, por um dirigente. Lá no serviço, alguém é provado de alguma maneira. Eu estou falando aqui da aprovação de Deus. A aprovação divina. E, queridos, nós vamos ver o nosso tópico 2, fala o Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus. Veja que Jesus ele foi provado, né? O objetivo de Satanás era fazer o quê? Que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos, as necessidades, contrariando a vontade de Deus. E é isso que o diabo quer, queridos. Ele quer fazer o quê? Que nós desviamos da vontade de Deus e dos seus propósitos para satisfazer as necessidades humanas. Embora fisicamente frágil, porque ali os 40 dias ali que Mateus e Marcos vai dizer, os 40 dias, Lucas, os 40 dias ali, veja que terminando ele, Jesus teve fome. Ele se viu frágil, ele se viu debilitado. Veja que quando terminado ele teve fome, aí Satanás tentou ele os 40 dias. Mas é no ápice que ele se apresenta, no momento da fragilidade, da debilidade, Satanás se apresenta. Queridos, Satanás conhece o meu e o seu ponto fraco, viu? Se o seu ponto fraco é beber, sempre vai aparecer alguém querendo te dar um golinho de vinho ou bebida. Se o seu ponto fraco é mulher, sempre vai aparecer alguém na sua frente. Se o seu ponto fraco é cigarro, sempre vai aparecer alguém. Fuma um pouquinho baseado aí. Se o seu ponto fraco é jogo, sempre vai ter as tentações, você vai em algum lugar, vai apresentar alguém ali, dá uma jogadinha aí, uma jogatina aí. Se o seu ponto fraco é dinheiro, quem sabe você vai ter uma boa proposta em algum momento, uma oportunidade de mexer com dinheiro. A tentação vem em cima da nossa capacidade. Olha Judas. Judas era o tesoureiro de Jesus. A tentação vem em cima daquilo que ele sabia fazer. Cuidado, querido. A tentação vem em cima da nossa capacidade. Cuidado. Cuidemos. Veja que Paulo ele recebeu revelação, foi o terceiro céu, paraíso, mas tinha um espinho na carne. Ele mesmo diz, queridos. Paulo mesmo diz, para eu não me exaltar. E o mensageiro de Satanás vem ali para esbofetear ele. Como vem também para me assumir. Você é crente. Você é isso e aquilo. O espinho fere, o espinho espeta, o espinho traz dor, o espinho traz sofrimento. Mas o espinho serve para nivelar. Paulo falou isso, ele foi ao terceiro céu. Paulo poderia chegar e dizer, olha, eu fui ao terceiro céu, no paraíso. Você não foi, eu fui. Aí Deus vai, coloca um espinho. E ele orou 3 vezes para que desviasse, mas Deus falou, não, Paulo, a minha graça te basta. Não basta o terceiro céu, tem os espinhos da vida também, queridos. Tem pessoas que Deus revela muitas coisas profundas, mas ele tem um espinho na carne que só Deus sabe. Eu sei que há 8 teorias, há várias teorias, mas eu quero falar do espinho de dor, sofrimento, que espeta, que fere as nossas vidas.
o nosso emocional, algo que vem para esbofetear as nossas vidas. Jesus foi tentado, ponto 2, na área, Jesus foi tentado na área física. Manda essas peças se transformem em pães, satisfazer o desejo, as suas necessidades, na natureza divina, pedindo que ele se atirasse ali, aproximadamente quase 30 metros ali, se atirar ali do pináculo, os anjos guardariam, e usando sempre a palavra, mas de forma errada. Guardaria sim os que andaram nos caminhos do Senhor, é o que diz lá no Salmo 91. E Jesus também depois foi tentado na área espiritual. Evitar o caminho da cruz, reino, glória. Ou seja, querer o reino desse mundo. Jesus disse que o reino dele não era daqui agora. Então, querido, Satanás ele vai tentar. Né? Na área física, né, com a necessidade humana, natureza divina, com a ideia de ostentar, né, dos seus atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar em outro. Ou seja, Jesus falou, está escrito, adorar ao Senhor teu Deus, só a ele servirá. Então, Satanás usou a palavra, e Jesus também usou a palavra. Ponto 3, como vencer a tentação? Jesus usou a palavra, as 3 vezes, está escrito, está escrito. Só que eu gosto de Lucas fala, dito está, não está apenas na escrita, está na base da revelação. Muito está sofrendo porque está somente com a escrita. Fica com a revelação, queridos, que é melhor. Fica com a revelação divina. Lucas fala, dito está. Você vai vencer com a palavra. Se você e eu também não tiver conhecimento da palavra, você não vai vencer o diabo, ele vai te passar uma rasteira. Então, precisamos ter conhecimento, usar a palavra. Naquela mulher do adultério, Jesus, as pessoas pressionaram Jesus, atira pedra. Eles queriam que Jesus violasse algum princípio da palavra, e ele não violou nenhum princípio da palavra. Falou que Jesus não falou para predejar, porque senão fala, você prega amor e carinho, e como você vai mandar predejar a mulher? Mas também falou para não predejar, porque senão ia dizer, você então não está cumprindo a lei. Então, Jesus não falou para apedrejar e nem para não apedrejar. E ele só falou assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e foi começando os mais velhos, sair um por um. Ou seja, ele usou a palavra, a justiça, o juízo, a misericórdia do Senhor. Ele não falou para não atirar pedra e também não. Ele não violou os princípios da palavra do Senhor, e não podemos violar os princípios divinos da palavra do Senhor. Precisamos resistir. Tópico 3, resistir à tentação. Todos nós somos tentados, né? Temos que tomar cuidado com o pós-modernismo, com os teólogos, né? Os filósofos, os artistas, né? Que inventam, né? O relativismo, para mim é verdade, mas para você não é, eu penso assim, eu não sei como é que você pensa, e assim por diante. Não podemos se conformar com esse mundo. É o que diz Romanos 12:2. Não podemos ser como um camaleão. Aonde for, ele muda de cor. Se estiver na árvore, fica verde. Se estiver na parede branca, ele fica branco. Se estiver na terra, fica vermelho. Ou seja, aonde ele se conforma com o ambiente que ele está. Não podemos se conformar com o mundo em que estamos. Precisamos ser transformados. Rejeitar a tentação. Ponto 2. Rejeitar. Qual é uma forma que precisamos ter estratégia? É o que? É fugir da tentação. Veja que José fugiu. Deixou a mulher com a roupa ali e fugiu. Então, ao diabo você resiste, mas a carne você foge. Existem circunstâncias, situações que você tem que fugir. E ponto 3, arrepender. Arrepender-se dos nossos pecados. Não podemos ceder à tentação. Queridos, precisamos vigiar e termos atentos, né? Tem pessoas que não é o diabo que entra nele quando dá brecha, mas é ele que quer entrar no diabo. Tem pessoas que provocam. Se certos lugares você não pode ir ou eu não posso ir, não vai. Se você sabe o seu ponto fraco, você conhece a sua fraqueza, você vê que vai cair, não vai, querido. Eu sempre uso o exemplo da cobra. Se você acordar uma cobra estiver do seu lado, ela não vai fazer nada com você. Mas tenta pegar uma cobra para você ver. Eu conheço uma vizinha minha lá do sítio, testemunho para vocês entenderem. Ela foi picada de cobra. Mas sabe por que ela foi picada de cobra? Que é a cobra muito bem venenosa, que é aquela vermelha coral.
Sabe por que ela foi picada de cobra? Porque ela acordou de noite no escuro para ligar a luz para o seu filho. Ela foi no quarto dele no escuro. Sabe por que muita gente estão caindo, estão fracassando, estão perecendo? Porque estão andando no escuro, estão andando nas trevas. Quem sabe, quem está nas trevas, queridos, não sabe para onde vai. E quem é que faz isso? Satanás está cegando a mente das pessoas para não responder-se à luz do Evangelho. Então, temos que tomar cuidado. Se eu tomar aqui dentro, se eu souber que tem veneno tomar, Deus não vai me guardar, Deus não vai me livrar aqui. Mas de repente tem veneno, alguém colocou veneno aqui e eu vou tomar, Deus vai me guardar. Porque não podemos tentar, Deus vai me livrar. Não, não podemos, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo quer isso, ele quer que nós tentamos, que nós forcemos a Deus. Nem tudo é o diabo, querido. Seu carro quebrou, não culpe, às vezes não é o diabo, é falta de revisão. Então, precisamos entender, queridos, isso, aprender com o Senhor Jesus, aprender com a sua palavra. E que o que nós aprendemos aqui, resistir à tentação no caminho e como vencer. Nós só vamos vencer com o antídoto, com a palavra, com a iluminação do Evangelho, que é a presença do Espírito Santo, com oração, jejum e palavra. Amém? Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe com os amigos, com as amigas nas redes sociais, que isso vai ser bênção para outras pessoas. Eu preciso de 1000 inscritos, temos 373, eu preciso de 1000 inscritos para fazer um vídeo aqui ao vivo e você me acompanhar ao mesmo tempo. Então me ajude, divulgue e compartilhe para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.